E atendendo ao pedido de vocês, estamos aqui hoje fazendo mais um episódio da série de reacts no canal, torcendo para não tomar um strike. E no react do vídeo de hoje, nós vamos ver então aqui o canal que seria, acredito, Coisa de Nerd, né? Que é a do Leon e da esposa dele, a Nilce, que fizeram um vídeo pra lá de polêmico, né? O título é assim, Xbox em crise. O que será que a gente vai ver nesse vídeo? Vamos conferir logo após o anúncio do nosso patrocinador. Um oferecimento BZ Future. Aproveite a promoção mensal da Hot Sale para fazer a aquisição do seu acessório gamer importado pagando muito menos e fugindo dos impostos abusivos, como por exemplo, de todos os headsets que eu já conheci, o Darel A710 foi o mais completo até hoje, com todos os acessórios que você pode imaginar. Ele traz, pode ser microfone, conector USB, adaptador de USB, cabo USB-C de ponta a ponta de alta potência e também a tão famosa almofada para microfone para impedir o máximo de barulho externo possível. Se você busca um headset wireless completíssimo com o melhor custo-benefício do mercado, esse é para você. Faça sua aquisição no site da BZ Future com os links aqui na descrição. Bom, galera, é isso aí, chegamos a mais um vídeo aqui no canal para vocês. Eu hoje vou já direto aqui para o assunto para a gente não perder tempo, porque esse vídeo deles é longo, tá? Então, sem ficar com muita conversinha de começo de vídeo, obviamente vou assistir o vídeo inteiro, mas aqui no corte eu vou deixar no tempo certo e nas partes mais interessantes para ficar mais dinâmico e facilitar para vocês. Belezinha? Deixa eu pegar aqui meu headset, que vocês viram hoje aí na propaganda do nosso patrocinador. E vamos conferir aqui então o conteúdo, certo? 3, 2, 1, bora! É o seguinte, galera, tá tendo um problema agora, uma crise com o Xbox, a marca Xbox, a empresa, né? Na verdade, a Microsoft, o Xbox é a divisão de videogame deles, porque todo mundo tá suspeitando, todo mundo tá reclamando o fato deles aparentemente serem incapazes de lançarem um grande jogo AAA, bom, 10 de 10, sabe? Pra essa atual geração de videogame. Exclusivo deles, eu digo. Tipo assim, a Xbox não conseguiu fazer isso ainda. Teve problema no lançamento do Halo, que era pra ser o grande jogo pra vender Xbox, né? O Xbox Series. Ele veio cheio de problema, o multiplayer veio com uma série de limitações que eles foram corrigindo depois com o tempo. O lançamento dele foi adiado, teve um monte de problema. E agora... Uma pausa bem rápida aqui, né? No caso do Halo não foi só isso, né? O caso do Halo envolveu muito mais. É um jogo que você dificilmente você vai falar que é de nova geração. Ele saiu sem Ray Tracing, saiu sem multiplayer de tela dividida, né, que tinha nos outros Halos. Ele saiu sem vários recursos que os outros Halos tinham, mas tecnicamente falando ele também era terrível. Uma otimização porca, as fases então nem se fala, os níveis todos repetidos, história fraca, então o Halo vai muito além disso, só complementando, e eu falo porque eu zerei num PC, então... já sabe. Agora, mais recentemente, um estúdio da Microsoft, que a Microsoft adquiriu, da Xbox, ele lançou um jogo pro qual a galera tinha muita expectativa, eles lançaram marketing atrás desse jogo, era pra ser um jogo AAA, exclusivo pra Xbox, feito por um estúdio Xbox, e é de um estúdio que tem uma fama muito grande, que é o Arcane Austin, que é um estúdio que fez Redfall, quer ver? E também Prey. Teve o lançamento do Redfall agora, ele veio cheio de bugs, de uma forma assim inadmissível, uma quantidade de problemas que você normalmente não vê num jogo lançamento pra console. Teve até todo um review do Digital Foundry sobre a condição do jogo, que eu vou recomendar que vocês... Nossa, olha isso, cara, terrível esse negócio, mano. Não tem nem desculpa pra isso daí, tá ligado? E também teve um review de um canal americano chamado Skill Up, que fez um review mostrando todos os problemas. E o jogo veio com sérios problemas de performance também, e veio rodando só no lançamento a 30 quadros por segundo no Xbox Series X, que pelo menos como a Microsoft reivindica, como os números de fato mostram, de forma objetiva, é o console mais poderoso, em termos de força bruta, dessa atual geração. E o jogo só rodava a 30 quadros por segundo, não tinha opção de 60. É vexatório mesmo. Também o jogo tinha problemas de controle, teve uma série de questões. E logo depois do lançamento do jogo, isso que foi o problema que a galera tá falando agora, o Phil Spencer, que é o CEO do Xbox, é o CEO da divisão dos estúdios Xbox, ele foi nesse canal aqui chamado Kinda Funny Games pra poder dar uma lá o trecho lá que o pessoal falou. Logo depois desse desastre que foi o lançamento do Redfall. Da galera aí que tem Xbox, que tá esperando há muito tempo, mais de 2 anos, né, por um jogo bom, first party, né, feito pela Microsoft, feito pela Xbox, AAA, um jogo completo, que no lançamento tinha tudo. E ele foi lá e deu essa entrevista. E essa entrevista foi extremamente polêmica. Eu vou falar aqui de algumas coisas que ele disse e depois eu vou traduzir. Provavelmente essa é a parte que eu devo cortar aqui na edição pra gente seguir logo pro raciocínio deles. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Pra vocês uma fala que ele teve, que tem muita gente usando aí, principalmente pra tirar de contexto, porque não estão traduzindo o negócio todo, então eu vou falar integralmente o que ele disse, pra não ter esse problema de distorção. Uma fala que foi muito problemática. A primeira coisa pra ele, é que ele tinha dito, né, ele chegou lá pra dar desculpas sobre o lançamento do Redfall. Ele disse que não tinha nada mais difícil pra ele do que decepcionar a comunidade Xbox. E ele disse que eles entenderam que eles tinham que trabalhar de forma mais junta com os estúdios que eles adquiriram, em projetos que esses estúdios já tinham começado antes da aquisição. Porque o Arcane Austin, ele fazia parte da Bethesda, né, da ZeniMax, que foi adquirida pela Microsoft, e aí, quando ele foi trazido pra dentro da Microsoft, passou a ser um estúdio do Xbox, ele já tava desenvolvendo esse jogo. E eles meio que não tomaram muito cuidado pra garantir uma qualidade desse jogo, pelo menos
foi a admissão dele. Mas uma coisa que ele disse que ele não queria fazer é ir contra as aspirações dos estúdios, porque o Phil Spencer, ele tem essa política de não ter um controle tão grande sobre as intenções criativas dos desenvolvedores. Ele quer que a galera... Por isso que os jogos saem uma merda no Xbox. Em vez de insistir que eles só desenvolvam jogos das franquias que estão muito populares, ou que eles já sabem desenvolver bem. Então eles têm que balancear essas coisas. E uma coisa que eu não concordo com ele é que ele disse que os reviews negativos que o Redfall receberam revelaram pra eles que o problema com o Redfall não é só técnico, não é um problema só do jogo ter saído todo quebrado, mas é que o jogo essencialmente falha em poder realizar a visão criativa dos desenvolvedores. Que mesmo que eles consertassem o jogo, mesmo que adiassem pra arrumar problema técnico, o jogo falharia miseravelmente, porque o jogo não conseguiu realizar a visão criativa dos desenvolvedores, que é, o jogo não é bom. Mesmo corrigido os problemas, o jogo, de fato, não é bom. E eu discordo dele um pouco, porque de fato, a visão criativa da galera não foi realizada no jogo, porém, isso não é desculpa pra lançar o jogo todo quebrado. Quando a visão criativa, quando você deixa o desenvolvedor fazer o que ele quer e ele falha, é uma decepção. Acontece. Mas quando o jogo sai todo quebrado, você tá comunicando pra galera que você não se importa. Você não se importa de lançar um jogo naquela condição. Não que você não se importe, mas essa é a mensagem que você tá passando. Ó, isso aqui que ele falou, tira o meu chapéu, porque é uma verdade mesmo, né? Você pega, por exemplo, na época do PlayStation 2, né? Acho que o primeiro Xbox também não tinha como fazer atualização dos jogos, enfim. Os videogames da sexta geração para trás não tinham, né, essa possibilidade de você ficar fazendo atualização, né? Ficar lançando patch, nem nada. Então como é que pode? Naquela época as empresas, pelo menos a sua maioria, lançavam ali os jogos redondos já no lançamento, não existia patch, não existia nada. Ou você já lançava o jogo 100%, ou você se lascava. E tudo bem, haviam jogos com bugs e tudo mais, caras, comparado com hoje em dia, a má vontade que a gente vê tanto estúdio por aí tendo pra lançar o jogo certinho, lançado bonitinho. Esse negócio de patch day one nem deveria existir. Como é que o jogo chega a Gold, ou estado pronto pra ser lançado, que os estúdios chamam assim, precisando de patch day one, cara? Isso aí é uma coisa que é uma reclamação geral da indústria. É que o Xbox fazer isso também já é tão comum que você nem se importa tanto mais de ouvir isso, mas realmente o que ele tá falando é verdade, não tem desculpa pra sair um negócio desse. Ainda mais um jogo que parece de baixa renda que nem o Redfall, né? E uma coisa que me preocupou é que ele disse que a taxa de travamento dos jogos, né, que eles estão monitorando, que eles recebem toda a telemetria da galera que tá jogando, não tá fora da proporção de um jogo desse tipo. Cara, isso aqui que ele falou é outra bomba terrível, né? Até no News Station que eu fiz, eu cobri toda essa entrevista do Phil Spencer, mas esse foi um trecho que eu esqueci de mencionar. Quer dizer, então, se esse é o padrão de qualidade da divisão Xbox, o cara do Xbox tá lascado. E que também não é surpresa. Já li aqui com vocês uma matéria que fala do estúdio da Undead Labs, que vazou aquela matéria lá, acho que era no Bloomberg. Os próprios desenvolvedores deduraram, que a Microsoft tava nem aí. Desde que começou o Game Pass, ela praticamente não tá mais nem aí. O State of Decay 2 foi um exemplo. A Microsoft sabia que ele ia lançar todo zoado, mas ela mandou o estúdio lançar mesmo assim pra fazer número no Game Pass. Tá muito claro, né? Qual que é o padrão de qualidade que a Microsoft meteu no Xbox. Lançamento. O que eu acho um problema. Se isso passa o crivo deles, eu acho que existe um problema aí. Mas aí que tá. A grande coisa, tá, que todo mundo tá levantando é a dificuldade da Microsoft de lançar jogos AAA para essa geração de consoles. Lançaram jogos bons. Teve o Hi-Fi, que teve uma repercussão muito boa. Mas acho que vou dar uma aceleradinha no jogo porque eles não colocaram muita publicidade atrás do jogo. Embora o jogo tenha ido bem. Mas tem problemas com outros jogos também. O Halo saiu cheio de problema. Um jogo que não é exclusivo, mas que saiu agora pra Xbox, que é o Ghostwire Tokyo, que era um jogo que saiu originalmente com exclusividade pra PlayStation, porque era um contrato que a PlayStation tinha com o estúdio do jogo antes dele ser adquirido pela Microsoft. Mas um ano depois ele saiu pro Xbox e ele saiu em pior estado do que tinha saído pra PlayStation. Ele roda pior no Xbox do que rodava pra PlayStation. O Digital Foundry é o site que tem um comparativo dos dois com performance gráfica e coisa do tipo. E ele mostra que claramente um jogo da Xbox que saiu um ano depois pra Xbox do que saiu pra PlayStation, saiu pior no Xbox do que saiu originalmente no PlayStation. Enfim, eles estão com esses problemas. Isso foi uma vergonha mesmo. Passar pra fala dele. E aí que tá. Ó, eu vou ler integralmente. Eu traduzi tudo. As adaptações que eu tive que fazer aqui foi só pra ajustar a língua do inglês pro português. Muita gente tá falando dessa fala aí e tirando um pouco de contexto, a gente vai ver a fala inteira aqui. Aí, meu bem, justiça. Não, e depois ele vai ponderar. Não, calma, não é bom o treco não, tá? Não estamos no business de superar em console a Nintendo ou a Sony. Não há uma grande solução ou vitória pra gente. E eu sei que isso vai decepcionar muita gente, mas a verdade é que quando você está em terceiro lugar no mercado de console e os outros players, e aí temos Nintendo e Sony players nesse sentido, tá? São os concorrentes. É. Sendo fortes como eles são, e em certos casos, individualmente focados em fazer acordos e outras coisas que fazem ser Xbox difícil pra gente como um time, e isso é um problema nosso e de mais ninguém, nossa visão é que todo mundo que está no console deve sentir que está tendo uma experiência incrível e que é um cidadão de primeira classe. Eles já investiram muito nessa plataforma. Mas nós não estamos em uma posição, e eu vejo isso acontecendo, eu vejo comentários. É engraçado, né? Você vê como que o Phil Spencer, ele é um cara totalmente só político, né? Ou seja, é muita promessa e nenhuma entrega. O cara fala, nós queremos que o dono da Xbox se sinta como um cidadão de primeira classe. Mas a primeira classe da Microsoft, você chega lá no avião, o que que você tem? Você tem a primeira, segunda, terceira classe também, né? Quem vai ficando mais próximo da bunda do avião vai diminuindo a categoria ali da classe, né? Ou seja, o cara que fica lá na bunda do avião, fica ali do lado do banheiro, sente cheiro de peido. Agora você imagina, os jogos da Xbox, eles saem mais ou menos a nível desse cara que fica do lado do banheiro do avião. Então aquilo ali já é a primeira classe do Xbox.
que, se você fizer ótimos jogos, tudo vai mudar. Isso não é verdade. E se nós formos e fizermos ótimos jogos, de repente você vai ver a fatia de consoles mudar. Tentei traduzir aqui pra você que quer se informar sobre o que tá acontecendo com a Microsoft poder tirar suas próprias conclusões dessa parte da entrevista aqui que foi tão polêmica dele. Mas agora vamos questionar a fala dele aqui. Toda coisa dele, ele diz que não tem um jeito da Microsoft vencer. Então isso daqui é meio que uma admissão da parte dele que, de fato, a gente tá em terceiro e não tem um plano pra gente poder mudar a fatia. Beleza, até aí, ok, não tem distorção, foi isso mesmo. Disputa com Nintendo e Sony. Só que tem uma coisa que eu discordo dele profundamente. Ele diz que, por conta deles terem perdido a geração passada na disputa, né? Porque de fato é outra admissão, de que eles ficaram bem atrás, eles perderam, tá? Não bem atrás, eles pelo menos perderam pra Sony. Por eles terem perdido a geração passada do Xbox One e do PS4, eles não têm uma condição de competir agora na fatia de consoles no mercado, porque a galera construiu a biblioteca deles na geração passada, e essa é a primeira vez que a gente tá vendo, né, da galera trazer toda a biblioteca deles pra geração atual. Os jogos em geral que você tinha comprado na geração passada, eles funcionam no videogame atual. Não só isso, mas os jogos mais jogados, entre os jogos mais jogados, são jogos da geração passada, ou que ficaram populares na geração passada. Acho que essa é a primeira vez que a gente tá jogando mais jogo antigo do que novo. A galera tá jogando GTA até hoje, tá jogando Fortnite até hoje, tem muita coisa desses jogos como serviço, esse Minecraft nunca foi embora, Roblox, que esse setor tá muito popular, o que faz com que a galera simplesmente, na hora de comprar um console novo, da nova geração, você vai simplesmente na loja comprar o console que roda a biblioteca que você já tem. Isso não dá pra ele competir. Por isso que a Microsoft tem todos esses negócios de fazerem coisas alternativas, tipo o Game Pass. É a grande coisa deles, tentar colocar o Game Pass na maior quantidade de plataformas possíveis, né? Dá pra você jogar via streaming no Android, dá pra você jogar no Xbox, no Windows e coisa do tipo. Essa que é a grande estratégia, porque competir em console não dá. Não adianta eles fazerem jogo bom, porque eles não vão ganhar. E eu discordo disso profundamente. E a minha discordância não é só questão de opinião, é uma questão empírica. Se a Microsoft perdeu a geração passada de consoles, se o Xbox perdeu, o que aconteceu com a Nintendo? A Nintendo foi dizimada com o Wii U. O Wii U foi um fracasso estrondoso. Só pra você ter uma ideia, o Switch já vendeu muito mais consoles do que o Wii U vendeu jogos. Todos os jogos vendidos pelo Wii U, todas as cópias, todas as pessoas. Bom argumento. O número de consoles do Switch vendido. Se fazer jogo não muda a fatia de mercado de forma considerável, o que aconteceu com a Nintendo e com o Switch? O Switch já é, por estimativas, o terceiro console mais vendido da história. E eles vieram do Wii U, que foi um fracasso total. E como que eles fizeram isso? Claro que tem a proposta de valor do Switch, que é um console que você pode carregar. Ó, aqui, eu não sou fã do Leon, nem nada assim, mas aqui o cara tá elaborando um argumento muito bom. Na televisão, coisa do tipo, você pode usar como portátil ou como console fixo. E isso tem um valor também, mas a gente não pode deixar de considerar a estratégia de software da Nintendo. Com o Switch saiu Zelda Breath of the Wild, e 3 meses depois saiu Mario Odyssey. A Nintendo pegou as duas franquias mais populares deles e lançou jogos 10/10 para as duas, na janela de lançamento do console. Em 3 meses, você teve 2 jogos AAA 10 de 10. O Mario Odyssey não foi... Pra quem fala, né, ou apoia o que o Phil Spencer disse, isso aqui é um exemplo perfeito, né, mas perfeito, de como o Phil Spencer tá errado. O Leon tá citando o exemplo do Switch, que é um exemplo, cara, eu acho que é o melhor exemplo que se encaixa nesse caso, né? Muita gente não lembra, mas o Nintendo Wii U foi um fracasso total. No Nintendo Switch, a Nintendo conseguiu se recuperar daquilo de um jeito fenomenal. Como ele falou, o terceiro console mais vendido no mundo hoje em dia é o Switch. De todos os consoles já vendidos, ele chegou ao patamar do terceiro mais vendido. E aí, como é que fica? Nintendo Switch, a maior parte da vida dele não tinha um serviço como o PlayStation tem na Plus, ou o Xbox tem na Gold, ou no Game Pass. Até hoje, cara, no Nintendo Switch, mas nem criar usuário direito você consegue. O seu usuário é um CPF que você coloca ali, é um número de CPF que você tem que digitar na tela, né? Enquanto que na live, na PSN, você põe o nomezinho ali, o nick que você quiser. Nintendo Switch nem isso tem, cara. A rede online da Nintendo é patética, porque tá lá só pra dizer que tem. Então como é que pode o Nintendo Switch ter superado tanto assim o Xbox, cara? Ter ficado em segundo lugar na geração passada? Como é que pode isso aí ter acontecido se grandes jogos não fazem diferença? E aí entra isso que ele falou, o Nintendo Switch foi lançado e nos 7 primeiros meses já saiu só jogão dentro do console. Aí vai olhar o PlayStation 5 e o Xbox Series, por exemplo. O PlayStation 5 já lançou também só com jogão ali, só não vendeu mais, porque ele pegou uma fase terrível de estoque. Agora vai ver como que estão as vendas dos consoles atualmente. O PlayStation 5 tá varrendo o Nintendo Switch e o Xbox juntos. Só que o Nintendo Switch ainda fica mais na cola. O Xbox não. Os estoques já estão normais aí pelo mundo, acabou a pandemia, acabou tudo, e os caras ainda não conseguem alavancar. Agora eu pergunto pra vocês, e se o Xbox tivesse lançado com Forza Horizon 5 e o Halo logo no começo? Teria dado uma desafogada muito boa, não tinha passado o ano inteiro tendo que sobreviver só de versão melhorada de jogo retro, que ele tá dizendo aqui faz todo sentido. Foi jogo do ano, porque foi lançado mesmo do Zelda Breath of the Wild, né? Não, tipo assim, porque se fosse lançado em outro ano, tipo assim, provavelmente seria um concorrente muito forte pra ser. Não tem como você desconsiderar que jogo vende sistema e que pode mudar a distribuição das fatias do mercado de console de forma... Vende pra caramba, e essa é a maior prova. Exclusivo faz muita diferença dentro do console. Mais uma vez, refutar os burrinhos, que fala que exclusivo não faz diferença porque não vende 100% da base. Já falei várias vezes, né? Quem não conhece de produto, não conhece de marketing, não conhece de vendas, vai tentar usar um argumento burro desses mesmo.
Agora vai conversar com qualquer lojista sobre como que funcionam as vendas. Você não define o sucesso de um produto por ele vender para todos os clientes que você tem na sua cartela. Você define o sucesso pelo número de vendas que ele tem em frente ao custo que ele te dá. E aí você olha para os jogos do PlayStation, a grande maioria, né, e também do Switch, a grande maioria, se não todos, vendem mais do que os próprios multiplataformas. Então é um sucesso absoluto. Tem muita coisa que qualquer pessoa aí que se dispõe a pesquisar e estudar vai conseguir entender a lógica do que o Leon tá falando aqui. Tá corretíssimo, não tem como contestar. Significativa. A questão é, o grande problema da Microsoft é que a gente tá mais de 2 anos com o Xbox Series e não tem aquela experiência AAA 10 de 10 que vende console até hoje. Eles não conseguiram. Concordo. Eu não vou falar isso porque eles não tentaram ainda. Não tentaram. A gente tá agora esperando o lançamento do Starfield. Mas se eu não me engano, já teve uma entrevista com o desenvolvedor que falou que eles consideram aceitável o jogo rodar 30 quadros por segundo. Se eles lançarem o Starfield quebrado, sem uma opção de 60 quadros por segundo, aí vai ser um problema. Mas a grande coisa dele, que ele defende, é essa estratégia de jogar na tela que você tiver, que é basicamente a estratégia do Game Pass. Você vai poder jogar na tela em que você tá, não vai precisar necessariamente ter um console. Esse é o grande, é o plano de jogo do Xbox, aparentemente, né? Mas aí que tá. Até o Game Pass, pra ter valor, precisa de jogos AAA. A mesma coisa que vende console é o que vai vender assinatura. Porque exatamente. O Game Pass não tá mais isolado. A Sony deu a resposta deles. É bom igual o Game Pass? De jeito nenhum. Nem sonho, tá? Não tá bom. Não. O Game Pass é melhor. Só tem um porém grande. Tá aí uma opinião que ele deu que vai agradar a galera do Xbox no vídeo. Eu discordo, né? Eu acho sim que a Plus não só tá no nível do Game Pass, como tá até melhor em termos de jogos sendo oferecidos, principalmente quando se trata de AAAs. Grande parte do valor do Game Pass é que você pode jogar os jogos da Microsoft, os First Party, no lançamento. Vem incluído no Game Pass no dia que todo mundo que pagou o preço full no jogo, você que é assinante tá jogando também. Basicamente esse é o único argumento que dá pra usar, né? Só tem um ponto fraco esse argumento, é os jogos serem da Microsoft. Qualquer outra pessoa, qualquer outro estúdio, tava bom, era um argumento que, ó, maravilhoso. Eu acho que o negócio até deprecia mais o Game Pass do que enaltece, velho. Enfim. No PlayStation você tem que esperar. Seu God of War 2 não saiu junto. Você tem que esperar, eles vão lançar só depois. Você tem que assinar e pagar o preço full no jogo se você quiser jogar no lançamento. Mas aí que tá, se eles que é o certo, né? É exatamente o certo que deve acontecer. Infelizmente, a gente tem o lado do consumidor, mas também tem o lado da empresa, né? E a empresa, querendo ou não, tem que conseguir juntar a bufunfa para fazer uma continuação. É a matemática mais pura e simples. Concordo totalmente com esse modelo. Primeiro vende a preço cheio, aí você vai reduzindo o preço, vai lançando promoção. Quando der, você põe no serviço e revitaliza o game. Ponto final. Os bons, eles perdem essa vantagem. Esse adicional que o Game Pass tem, perde valor. Porque eu não sei de você, mas acho que a maior parte das pessoas, pelo menos pelo que a gente viu até agora, preferiria esperar, tipo, um ano pra jogar um God of War 2 do que jogar um Redfall no lançamento. Então, assim, eu acho que tudo deles passa pelo fato deles fazerem isso que ele falou do Starfield, fazer os jogos 11 de 10, que eles não conseguiram fazer. E eu acho, de fato, que tem um problema na Microsoft. O Phil Spencer, tipo assim, é um cara sensacional. O jeito que ele pegou o Xbox One, ele tinha feito tudo errado e ele meio que reconstruir a marca. E o cara conseguiu fazer isso muito bem, eu acho. Tem vários méritos pra ele. Mas eu acho que uma coisa que a Microsoft tem falhado é nessa parte de... Cara, eu já não sei se eu concordo tanto com isso, né, mano? Porque, assim... Se você for olhar hoje, as vendas do Xbox Series estão muito pouquinho só à frente do Xbox One. E o Xbox One foi um fracasso, né? Foi um fracasso. O Xbox One, mensalmente, ali, se você for comparar as vendas do Xbox 360 com o Xbox One e o Series, tudo bem, o Series e o One estão na frente, assim, né? Em termos de unidades mensais que a gente vê e tudo. Mas, no fim das contas, quem vendeu, no fim da guerra toda, quem vendeu mais foi o 360. Do que o Xbox One. Eu acho que o Phil Spencer é o cara errado para a marca do Xbox. O Phil Spencer é um cara só político e que só fala. O Xbox precisa de um cara que faça as coisas acontecerem. Minha opinião. Gestão de software. O planejamento de software dela tá muito complicado, porque são jogos. Para mover console, é você lançar o jogo que vai responder bem com a audiência, que vai promover o seu sistema e que vai ser lançado no momento certo para vender console, mas também não atrapalhar na venda dos third parties que estão vendendo na sua plataforma, não canibalizar na venda deles. Então é uma coisa muito importante que é onde você faz o máximo, o grande do seu dinheiro. É nas porcentagens que você tira dos outros jogos que são vendidos na sua plataforma. Tá aí os meus pensamentos. Eu pensei durante essa semana, tá aí a tradução toda pra você pode voltar e ouvir e tirar as conclusões que você quiser. Mas o Márcio perguntou o seguinte: economicamente falando, a Sony é uma nanica comparada à Microsoft. É isso Como que eu achei ele pode jogar a toalha assim? Parece estratégia para facilitar a aprovação da compra da Activision Blizzard. Não será só um blefe? Pergunta o Márcio Monteiro. Não é porque no tribunal não é fácil decidir. Tá tendo esse problema agora que a compra da Activision Blizzard tá sendo bloqueada, principalmente no Reino Unido, tá? E eles estão tentando comprar, fazer essa aquisição de dezenas de bilhões de dólares. Eu vi gente falando isso, ele tá tentando diminuir a Microsoft agora pra ela parecer coitadinha, porque ela tá em terceiro lugar, então ela pra liberar essa compra e não ter reivindicação de controle monopolístico, por exemplo. Não é assim. Isso daqui é opinião pública. O tribunal não funciona com opinião pública. Essa que é a questão. São coisas extremamente técnicas, tratadas em fóruns extremamente técnicos. Não é isso daqui que eu acho que vai mudar as coisas. Mas assim, uma coisa que eu achei estranho disso daqui, ele falando, ó. Eu sei que isso vai decepcionar muita gente, mas a verdade é que quando você está em terceiro no mercado de console e os outros players, Nintendo e Sony, sendo fortes como eles são, e em certos casos, individualmente focados em fazer acordos e outras coisas, aí fala coisa que torna difícil ser Xbox. E isso daqui eu achei um pouco hipócrita, porque quem tá jogando o peso inteiro do bolso da Microsoft pra fazer acordo é o Xbox, que tá comprando esses estúdios à torta e à direita. Eles estão basicamente agora tentando comprar o Call of Duty. Que é isso que é. Tanto o PlayStation quanto a Nintendo, eles fazem um acordo com os estúdios se utilizando dos recursos apenas das suas divisões de jogos. O Xbox, você acha mesmo que o Xbox
que fica em terceiro lugar, que faz menos dinheiro que o console da Nintendo, que é um tablet, tá ligado? Conseguiria ter cacife para bancar uma Activision de 70 bilhões de dólares? Você acha que a divisão da Xbox é autossuficiente a esse ponto? A Microsoft, o Phil Spencer dar uma declaração dessa, é a coisa mais hipócrita que pode existir. É a coisa... Nossa, velho, mas é de longe uma hipocrisia descarada, tá ligado? Porque o Xbox... O que a Microsoft faz, né? O que a divisão da Xbox faz? Os caras não têm dinheiro, obviamente, para bancar essas coisas só com dinheiro de jogo. Porque eles ganham menos do que os concorrentes. Da onde vai sair 70 bilhões? Não é da divisão Xbox. A Xbox não tem dinheiro, não. Se for para colocar dentro de um ponto de vista que a Sony e a Nintendo são safadas por fazer acordo, a Microsoft é o quê, então? Né? O Xbox é aquele típico carinha lá que na hora da briga não se garante sozinho. Ele chama os manos ali para ajudar e mesmo assim apanha, tá ligado? Então, assim, não tem muito por onde sair nessa história, né? A Microsoft também é cheia de fazer acordo. Na época do 360, então, nem se fala. Um monte de jogo exclusivo que ficou, por exemplo, só no Xbox durante anos. Outros estão presos ali no 360. E se a Microsoft não faz hoje, a culpa é de quem? É da Sony? É da Nintendo? Que são tão menores assim que a Microsoft como um todo? Como é que pode os dois conseguirem e a Microsoft não consegue? Né? Então fica aí a questão. Que a aquisição da Blizzard Activision, boa parte do motivo disso é o Call of Duty. Isso daqui eu realmente não concordo, porque a Microsoft, se a Nintendo e a Sony, sendo muito menores que a Microsoft, tem condição de fazer esses acordos, a Microsoft tem muito mais, portanto que tá pagando dezenas de bilhões na Activision Blizzard. Então eu acho que não é esse problema, não é que os outros estão tornando difícil ser Xbox. Não dá pra você reclamar que a Sony e a Microsoft, pelos acordos que elas estão fazendo individualmente, torna difícil ser o Xbox quando você tem o caixa da Microsoft pra te bancar. E outra coisa, gente, eu não tô aqui desejando mal do Xbox, não. Todo mundo quer, até se você for um fã PlayStation daqueles roxo, azul no caso, você quer que o Xbox vá bem pra quê? Pra colocar pressão na empresa da qual você comprou o console, nesse caso, no seu caso a Sony ou a Nintendo, se você tiver um PC, e vá bem. Isso aqui é o que eu sempre falo aqui no canal, né? Sempre falei em muitos vídeos aqui, quem tá me acompanhando já há um bom tempo já viu falando isso desde 2018. Apesar da zoeira de consoles, eu nunca que ia querer que o Xbox viesse a falir, né? Porque eu acompanho o PlayStation desde o começo, né? E vi a geração do PlayStation 3. Eu vivenciei aquela geração. Né? Tudo bem que eu peguei um pouco mais pro final, que eu consegui ter meu PlayStation 3 lá em 2010. Mas eu joguei no PlayStation 3 em épocas anteriores, em casa de amigo, por exemplo. Né? Quando lançou o primeiro Infamous, eu tava lá jogando. Então, assim, eu vi o que a Sony fez com o PlayStation 3. Eu vi a arrogância que ela teve quando ela achou que ela era dona do mercado. Tá ligado? Então, nunca que eu vou querer que o Xbox venha falir. Isso aí tá certíssimo o que ele tá falando. Querendo ou não, né, ainda que seja inconveniente para uma zoeira de consoles, mas a Microsoft precisa ter um sucesso, ou pelo menos um certo patamar, para manter a Sony também, e vice-versa. Né? Esse é o meu pensamento, sempre foi. A gente brinca, mas é como as coisas devem ser. Inclusive, até nesse processo todo da Activision, eu faço os vídeos aqui no canal, eu faço a minha zoeira, mas eu já falei, por mim, aprovava e tornava tudo exclusivo. Porque aí ia forçar a Sony, ia forçar a Nintendo, correr atrás, fazer jogo, tentar. E é assim que tem que ser. Bem, pra colocar a pressão dessas empresas pra te entregarem um produto melhor. Competição só te beneficia. Eu lembro quando a Microsoft comprou a ZeniMax, né? A galera falando, agora nós temos Elder Scrolls, uma galera do Xbox. Cara, o que você quer é que essas empresas se matem de brigar pra te dar um produto melhor. Controle monopolístico não beneficia ninguém. Você não quer nenhuma empresa que seja mega preponderante, porque ela vai poder escolher os preços, escolher as condições de oferecer um produto pior. Você não quer. Se você tiver um produto da Sony, você quer que a Microsoft e a Nintendo vão muito bem. Se você tiver um produto da Xbox, você quer que o PlayStation e a Nintendo vão muito bem. Se você tiver um Nintendo, a Nintendo vai fazer o que ela quiser, independente do que as empresas fazerem. Bom, então é isso, galera. Cara, show de bola. Muito bom esse react aqui. Gostei bastante do conteúdo. Como eu falei, eu não sou fã do Leon, nem da Nilce, né? Mas eu fiz aqui um react deles aqui, que, cara, foi muito bom. Eu acho que esse aqui foi um dos melhores reacts que eu já fiz aqui no canal. E tá de parabéns, a opinião aí bastante consistente. Muito bons argumentos, principalmente aquele exemplo do Nintendo Switch. Excelente, excelente. Eu não tenho mais nada a acrescentar, né? Eu gostaria agora que vocês que estão assistindo aí acrescentassem aqui ao vídeo. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam desse corte deles aqui. Eu vou ficando por aqui então, galera. Muito obrigado pela sua presença. Deixa aquele like aí no vídeo para dar aquela ajuda, porque dá bastante trabalho aí, né, fazer esse tipo de conteúdo. E eu vou ficando por aqui então. Até a próxima. Tchau, tchau.